Ela chegou com uma carta e 2 bebês, buscando um marido e um lar, mas encontrou rejeição e um deserto impiedoso. O que se seguiu foi uma jornada de lágrimas, coragem e um amor improvável que desafiou todas as expectativas. Segredos foram desenterrados, vidas transformadas, e o destino de uma cidade inteira mudou para sempre. Prepare-se, pois esta história de superação e redenção vai tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. Ao romper da aurora, quando o vento ainda sussurrava segredos antigos pelas fendas das rochas e a luz hesitante pintava o céu de tons pálidos de rosa e laranja, o monstro de ferro e fumaça finalmente cedeu seu ímpeto, parando com um gemido metálico na pequena estação de esperança quebrada. O nome da cidade, pintado numa placa de madeira desbotada e torta, parecia mais uma cruel ironia do que uma promessa. Elisa desceu os degraus do vagão com a cautela de quem pisa em terreno minado, o corpo dolorido pela longa viagem, a alma ainda mais. Nos braços, 2 embrulhos idênticos, Léo e Mia, seus filhos, seus tesouros, seus fardos. O choro baixo de um deles era um contraponto agudo ao silêncio opressor da plataforma. O ar cheirava a poeira acumulada por eras, a madeira ressequida das poucas construções e ao odor forte e terroso dos cavalos amarrados a um poste próximo. O sol, ainda baixo, já prometia um dia de calor inclemente, um prenúncio da dureza daquela terra esquecida por Deus e pelos homens. A carta, manchada pela areia fina que se infiltrava em tudo, amassada pelas suas mãos ansiosas e depois desesperadas, estava guardada junto ao peito, um lembrete físico da promessa que a trouxera até ali. Uma promessa de um recomeço, de um lar, de um marido chamado Bartholomew, que, segundo as palavras cuidadosamente escritas, a esperaria. E ele esperava. Um homem de ombros largos, rosto curtido pelo sol e pela vida, e um olhar que parecia capaz de perfurar a alma mais resiliente. Estava encostado num dos pilares da cobertura precária da estação, o chapéu de abas largas sombreando-lhe os olhos. Quando Elisa se aproximou, hesitante, os bebês agora ambos choramingando baixinho, o homem endireitou-se. Seus olhos varreram-na de cima a baixo, demorando-se nos 2 pequenos volumes em seus braços. O queixo dele endureceu, e uma palidez visível espalhou-se por baixo do bronzeado. A esperança, outrora uma chama viva no peito de Elisa, agora era apenas uma brasa teimosa, lutando contra o vento gélido da realidade que soprava do olhar dele. As palavras dele, quando vieram, foram poucas, mas pesadas como pedras, brutais na sua simplicidade. A carta falava de uma noiva, uma mulher para me ajudar na fazenda, para ser minha esposa. Não mencionava isto. Ele gesticulou na direção dos bebês com um desprezo mal disfarçado. Elisa sentiu o chão sumir sob seus pés. A viagem, as dificuldades, a fé quase infantil que depositara naquela correspondência, tudo desabava. Eles são meus filhos, Senhor. Eu não podia deixá-los. Sua voz era um fio trêmula. Pai deles, onde está? A pergunta era uma acusação. Ela engoliu em seco. Ele não está mais conosco. Era uma meia-verdade, mais fácil do que a complexidade dolorosa da sua história. O rancheiro, Bartholomew, soltou uma risada curta, sem humor. Não me interessa. Eu esperava uma esposa, não uma mãe com bagagem. Não posso tê-la na minha casa. Não assim. A rejeição foi pública. Alguns poucos curiosos, o chefe da estação, 1 ou 2 homens vadios que sempre pareciam assombrar lugares como aquele, observavam com um interesse que feria. O rosto de Elisa queimou, não pelo sol, mas pela humilhação. Ela viu-se à deriva, o calor aumentando, os bebês inquietos, a poeira grudando em sua pele suada. Bartholomew virou-lhe as costas, um gesto final de repúdio, e caminhou em direção a uma carroça que ela não notara antes. Ele não olhou para trás. O som das rodas da carroça se afastando na rua poeirenta foi o som de sua última esperança se esvaindo.
Sozinha? Em esperança quebrada. O nome agora soava como um escárnio cruel. O choro dos gêmeos aumentou, ecoando sua própria angústia. Ela os apertou contra si, buscando um conforto que não conseguia encontrar. O sol subia implacável no céu, e a pequena plataforma de madeira parecia a boca de um forno. O chefe da estação, um homem idoso com um olhar cansado, aproximou-se timidamente. Senhora, não pode ficar aqui. O próximo trem só daqui a 3 dias, e vai para o leste, de onde a senhora veio, suponho. Ir para o leste não era uma opção. Não havia nada lá para ela, além de mais miséria e lembranças dolorosas. Ela olhou ao redor, para a pequena cidade que se estendia além da estação. Uma rua principal poeirenta, ladeada por fachadas desbotadas. Um salão com portas de vai-vem que rangiam ao vento. Um armazém geral que parecia ser o coração daquele lugar esquecido. Precisava encontrar um refúgio, qualquer coisa. Com os últimos resquícios de força, Elisa agradeceu ao chefe da estação e, equilibrando os bebês, começou a caminhar em direção à cidade, cada passo uma pequena vitória contra o desespero que ameaçava engoli-la. O peso dos filhos, do seu futuro incerto, da rejeição brutal era quase insuportável. A culpa a corroía, arrastara seus inocentes para aquele fim de mundo. A cidade de Esperança Quebrada não ofereceu um acolhimento melhor do que Bartholomew. Olhares curiosos a seguiam, alguns hostis, outros meramente especulativos. Mulheres espreitavam por trás de cortinas puídas, homens paravam suas conversas para observá-la passar. Ela era um evento, uma anomalia. Uma mulher jovem, sozinha, com 2 bebês de colo, era um alvo fácil para julgamentos e cochichos. Tentou o armazém geral, na esperança de conseguir alguma informação, talvez um trabalho temporário, qualquer coisa. O proprietário, um homem corpulento com um avental sujo, olhou-a com desconfiança. Trabalho. Para uma mulher com 2 crianças de colo, o que você sabe fazer além de... Bem, além disso, ele indicou os bebês com um movimento da cabeça. A humilhação era uma constante. Pediu por um pouco de leite para os bebês, oferecendo as poucas moedas que lhe restavam. Ele vendeu, mas com a relutância de quem faz um favor indesejado. A tarde caía, e o pânico começava a se instalar de forma mais aguda. Onde passariam a noite? As poucas pensões da cidade, se é que podiam ser chamadas assim, certamente não a aceitariam sem dinheiro adiantado e com os bebês. Enquanto vagava pela extremidade da cidade, onde as casas se tornavam mais esparsas e decrépitas, viu uma pequena cabana abandonada, quase em ruínas, um pouco afastada da estrada principal, perto de um riacho quase seco. As janelas estavam quebradas. A porta pendia de uma única dobradiça enferrujada, mas era um teto. Com o coração pesado, mas sem outra alternativa, Elisa entrou. O interior era sombrio e cheirava a mofo e abandono. Havia teias de aranha por toda parte e o chão estava coberto de sujeira e detritos. Mas era um abrigo contra o vento frio que começava a soprar com o cair da noite e principalmente contra os olhares da cidade. Limpou um canto o melhor que pôde com as mãos e um pedaço de pano rasgado que encontrou, e acomodou os gêmeos sobre seu xale estendido. Estavam famintos e cansados, e seu choro era fraco, quase um lamento. Enquanto tentava acalmá-los, ouviu um barulho do lado de fora. Seu coração saltou. Seriam animais? Ou pior, alguém da cidade? Ela prendeu a respiração. Passos se aproximaram. A porta rangeu ainda mais quando foi empurrada. Um homem alto estava parado na soleira, a silhueta recortada contra a luz fraca do crepúsculo. Elisa encolheu-se, protegendo instintivamente os bebês. O homem não disse nada por um momento, apenas observou a cena. Então, com uma voz calma que contrastava com a tensão do momento, ele falou: "Senhora, está tudo bem?" Não era a voz de Bartholomew. Esta era mais suave, menos áspera. Elisa não conseguiu responder. O medo ainda a paralisava.
Ele deu um passo para dentro e ela pôde ver seu rosto. Era mais jovem que Bartholomew, com traços firmes, mas um olhar que parecia gentil. Ele carregava um pequeno balde e um embrulho. Eu vi você na estação mais cedo. E vi quando o Bartholomew, quando ele a deixou. Ele pigarreou. Meu nome é Daniel. Eu sou o ferreiro da cidade. Ele parou como se esperasse uma reação. Elisa apenas o encarou, desconfiada. Eu trouxe um pouco de água fresca do meu poço e um pouco de pão e queijo. E pensei que talvez os bebês precisassem de leite. Tenho uma cabra que deu cria há pouco. Ele estendeu o balde e o embrulho. Era o primeiro gesto de genuína bondade que ela recebera desde que chegara. As lágrimas vieram aos olhos de Elisa, quentes e repentinas. Ela tentou contê-las, mas a exaustão e o alívio momentâneo eram demais. Eu não sei como agradecer, conseguiu dizer, a voz embargada. Daniel sorriu levemente. Não precisa. Ninguém merece ser tratado daquela maneira, especialmente com crianças. Ele colocou as coisas no chão. Esta cabana não é muito, mas é melhor que nada por enquanto. Posso tentar consertar a porta amanhã se quiser. Este foi o primeiro momento. O resgate inesperado. A gentileza que brotou no meio da hostilidade. Elisa sentiu uma minúscula semente de esperança. Não a esperança grandiosa que a trouxera até ali, mas uma esperança menor, mais pessoal, de que talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez houvesse uma alma boa naquela terra árida. A noite caiu fria e escura. Os uivos distantes de coiotes eram um lembrete constante da selvageria que a cercava. O medo ainda era um companheiro próximo, mas a presença da água e da comida, e a lembrança do gesto de Daniel, tornavam-no um pouco mais suportável. Ela alimentou os bebês com o leite de cabra, que eles beberam avidamente, e comeu um pouco de pão e queijo, o primeiro alimento substancial em muitas horas. O choro dos gêmeos finalmente cessou, e eles adormeceram, aninhados um contra o outro. Elisa sentou-se no chão frio, ouvindo os sons da noite, e pela primeira vez desde que chegara, permitiu-se chorar de verdade, não apenas pela rejeição, mas pela sua própria fragilidade e pela imensa responsabilidade que carregava. Os dias que se seguiram foram uma luta constante pela sobrevivência. Daniel cumpriu sua promessa e consertou a porta da cabana, tornando-a um pouco mais segura. Ele aparecia esporadicamente, trazendo mais leite para os bebês. Às vezes, um pouco de lenha para a pequena fogueira que ela mantinha do lado de fora, para cozinhar o pouco que conseguia. Ele nunca se demorava muito, ciente dos olhares e dos cochichos que sua presença ali poderia gerar. A cidade, com seus olhares afiados e sussurros cortantes, era uma gaiola invisível, apertando-se ao redor dela a cada dia, onde cada julgamento era uma nova barra de ferro. Elisa tentava encontrar trabalho, qualquer coisa. Ofereceu-se para lavar roupa, limpar casas, mas as portas se fechavam na sua cara. A marca da mulher com filhos de pai desconhecido era um estigma poderoso. Algumas mulheres da igreja, movidas por uma caridade calculada, deixavam ocasionalmente um pouco de comida à sua porta, mas sempre acompanhada de olhares de reprovação e conselhos não solicitados sobre moralidade. Bartholomew, ela soube por Daniel, espalhara a história de que fora enganado, que ela era uma mulher de reputação duvidosa. Era mais fácil para ele pintar essa imagem do que admitir a própria crueldade ou a falta de compaixão. Elisa tentava ignorar, focando-se nos filhos. Léo e Mia eram sua razão de continuar. Seus sorrisos desdentados, o jeito como suas pequenas mãos agarravam seus dedos, eram pequenos raios de sol em meio à escuridão. Ela passava os dias cuidando deles, lavando suas poucas roupas no riacho, tentando manter a cabana minimamente habitável. A solidão era sua companheira constante, quebrada apenas pelas breves visitas de Daniel e pelos choros e risos dos seus bebês. Certa tarde, Daniel apareceu com um pedaço de couro e algumas ferramentas. Notei que seus sapatos estão muito gastos, disse ele sem jeito. E os dos bebês? Bem,
Eles vão precisar de algo para proteger os pés quando começarem a engatinhar por aí. Elisa ficou tocada pela sua consideração. Enquanto ele trabalhava no couro, moldando pequenas botinas para os gêmeos, ela observava suas mãos grandes e habilidosas. Eram mãos de ferreiro, calejadas e fortes, mas que se moviam com uma delicadeza surpreendente. Ela notou que as luvas de trabalho dele estavam rasgadas em vários lugares. Naquela noite, depois que os bebês adormeceram, Elisa pegou uma agulha e linha que trouxera em sua bagagem e, à luz fraca de uma vela improvisada, começou a remendar as luvas de Daniel. Era um trabalho pequeno, mas ela o fez com cuidado, cada ponto uma expressão silenciosa de gratidão. No dia seguinte, quando ele veio trazer o leite, ela lhe entregou as luvas consertadas. Ele pareceu surpreso. Depois um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Você não precisava ter feito isso, Elisa. Você também não precisava fazer sapatos para meus filhos. Ela respondeu, um leve rubor em suas faces. Ele segurou as luvas, examinando os remendos. Você tem mãos habilidosas. Foi um momento simples, a troca de pequenos gestos de cuidado, mas que construiu mais uma ponte entre eles. Ele, por sua vez, alguns dias depois, trouxe 2 pequenos passarinhos de madeira, perfeitamente entalhados e lixados, até ficarem macios ao toque. Para Léo e Mia, disse ele, entregando-os a Elisa. Para que tenham algo com que brincar. Os olhos dela brilharam. Eram os primeiros brinquedos de verdade que seus filhos tinham. A tensão na cidade, no entanto, não diminuía. A seca se arrastava, o riacho perto da cabana de Elisa estava quase seco, e o poço da cidade começava a dar sinais de esgotamento. Murmúrios sobre a má sorte que a chegada dela trouxera começaram a circular com mais insistência. Era mais fácil culpar uma forasteira do que a própria natureza implacável. Bartholomew, em particular, parecia alimentar esses rumores. Ele a via como uma mancha em sua reputação, uma lembrança constante de sua decisão e, talvez, de uma oportunidade perdida, embora ele nunca admitisse isso. A primeira grande crise veio com uma tempestade de poeira. O céu escureceu em pleno dia, e o vento uivava como um demônio, carregando areia e detritos que picavam a pele e cegavam os olhos. Elisa lutou para vedar as frestas da cabana com panos velhos, o coração apertado de medo pelos bebês, que tossiam com a poeira fina que se infiltrava por toda parte. A tempestade durou horas, um ataque sensorial que deixou todos na cidade nervosos e exaustos. Quando finalmente passou, a paisagem estava transformada, coberta por uma camada sinistra de poeira avermelhada. O pouco que Elisa tinha do lado de fora, algumas ervas que tentava cultivar, a lenha que Daniel trouxera, estava soterrado ou espalhado. Foi Daniel quem apareceu primeiro, o rosto coberto de poeira, os olhos preocupados. Ele ajudou-a a limpar a entrada da cabana e verificou se os bebês estavam bem. Sua presença era uma rocha em meio ao caos. Naquela noite, sentados do lado de fora da cabana, sob um céu estranhamente limpo após a tempestade, eles conversaram mais abertamente do que nunca. A pequena fogueira que conseguiram acender lançava sombras dançantes em seus rostos. Elisa, sentindo uma necessidade de se conectar, de ser vista como mais do que apenas a mulher dos gêmeos, falou um pouco sobre sua vida antes de Esperança Quebrada. Falou do pai dos meninos, um jovem sonhador que adoecera e morrera antes mesmo de saber da gravidez, deixando-a sozinha e desamparada. Não era a história de abandono que a cidade sussurrava, mas a verdade era igualmente dolorosa. Daniel ouviu em silêncio, seu olhar compreensivo. Ele, por sua vez, compartilhou um pouco de sua própria história. Falou de uma família perdida no leste, de sonhos desfeitos que o trouxeram para aquele lugar isolado, buscando um tipo de paz, ou talvez apenas esquecimento. Às vezes, ele disse, olhando para as chamas, acho que todos nós aqui em Esperança Quebrada estamos fugindo de alguma coisa, ou procurando por algo que perdemos. Aquela conversa sob o manto da noite e da vulnerabilidade compartilhada foi um divisor de águas.
Eles não eram mais apenas o ferreiro gentil e a mãe necessitada. Eram duas almas que haviam conhecido a dor e que encontravam um no outro um raro momento de entendimento. A confiança entre eles se aprofundava, silenciosa e forte como as raízes de uma árvore em solo pedregoso. Os meses se arrastaram, transformando a primavera árida num verão ainda mais inclemente. A seca persistia, e o humor da cidade azedava na mesma proporção em que os poços secavam. A água tornou-se um bem precioso, disputado. Elisa, com sua cabana perto do riacho agora completamente seco, sentia a pressão aumentar. Daniel continuava a ajudá-la, trazendo água de seu próprio poço que, por ser mais profundo, ainda resistia. Mas até isso gerava comentários maldosos sobre favoritismo. Bartholomew, agora uma figura ainda mais sombria e ressentida, observava tudo com um olhar calculista. Ele via a crescente proximidade entre Elisa e Daniel, e isso parecia irritá-lo ainda mais. Talvez fosse o orgulho ferido, ou a inveja de uma ligação que ele próprio dispensara. Um dia, um dos gêmeos, Léo, adoeceu. Uma febre alta o consumia, e ele chorava inconsolavelmente. Elisa estava desesperada. Não havia médico em Esperança Quebrada, apenas uma velha curandeira cujos remédios eram tão duvidosos quanto sua reputação. Daniel, ao saber da situação, não hesitou. Passou a noite na cabana com Elisa, ajudando-a a aplicar compressas frias na testa febril de Léo, buscando acalmá-la enquanto ela segurava o filho pequeno, o medo estampado em seu rosto. Viram o sol nascer juntos, exaustos, mas Léo finalmente começara a apresentar melhoras, a febre cedendo lentamente. Na quietude da madrugada, enquanto vigiavam o sono agitado do menino, partilharam um silêncio carregado de emoção. Elisa, com os olhos vermelhos de choro e cansaço, olhou para Daniel e viu não apenas um benfeitor, mas um parceiro na sua angústia. Ele, por sua vez, viu a força indomável daquela mãe, sua dedicação feroz. Naquela noite de vigília e medo compartilhado, eles se mostraram vulneráveis um ao outro, de uma forma que palavras jamais conseguiriam. A barreira final entre eles pareceu desmoronar, substituída por uma compreensão tácita e profunda. A recuperação de Léo trouxe um alívio imenso, mas a sombra da seca e da escassez pairava sobre todos. Corriam boatos de que um grupo de foras da lei, aproveitando-se da desordem causada pela seca em toda a região, estava atacando pequenas propriedades e assentamentos isolados. O xerife da cidade vizinha, a mais próxima com alguma autoridade real, era uma figura ausente e ineficaz. A tensão em Esperança Quebrada era palpável. O perigo, um predador faminto, circulava a pequena comunidade, e o ar crepitava com a eletricidade do medo, prometendo rasgar a frágil paz com garras de fogo e aço. As pessoas se tornaram mais desconfiadas, mais egoístas. As poucas reservas de comida e água eram guardadas a 7 chaves. Bartholomew aproveitou a situação para tentar, mais uma vez, livrar-se de Elisa. Ele argumentou no salão, para quem quisesse ouvir, que a presença dela, uma forasteira sem laços com a comunidade, era um risco. Quem sabe que tipo de gente ela pode atrair, insinuava ele. Numa época como esta, precisamos nos proteger, fechar nossas fileiras. Alguns concordavam, outros que haviam testemunhado a luta silenciosa de Elisa e a bondade de Daniel, hesitavam. Mas o medo é um semeador eficaz de discórdia. Certa noite, enquanto Elisa colocava os gêmeos para dormir, ouviu um barulho do lado de fora. Não eram os passos familiares de Daniel. Eram passos furtivos, acompanhados de sussurros. Seu coração gelou. Ela espiou por uma fresta na porta e viu 2 figuras sombrias rondando a cabana. Um deles carregava uma tocha. O pânico a dominou. Eles iam incendiar a cabana. Com ela e os bebês dentro, ela agarrou um atiçador de lareira, a única arma que possuía, as mãos trêmulas. Antes que pudesse decidir o que fazer, ouviu a voz firme de Daniel cortando a noite. "O que vocês pensam que estão fazendo?"
Os homens se assustaram, virando-se para encarar Daniel, que surgira do escuro como um anjo vingador, uma barra de ferro na mão. Só estávamos verificando as coisas, ferreiro, gaguejou um deles, a tocha vacilando. Verificando com fogo? Daniel rebateu, sua voz carregada de desprezo. Vão embora. E se eu os vir perto desta cabana ou desta família novamente, vocês se arrependerão. Os homens, claramente intimidados pela fúria controlada de Daniel e pela sua reputação de homem forte e justo, recuaram e desapareceram na escuridão. Daniel entrou na cabana, o rosto ainda sombrio. Elisa tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Ele a amparou segurando seus braços. Você está bem? Eles não machucaram vocês? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Ele a abraçou, um abraço forte e protetor. Não vou deixar que nada aconteça a vocês, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Aquele confronto, a ameaça iminente, serviu como um catalisador. A cidade estava no limite, e o perigo maior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram carregados de uma apreensão quase insuportável. Os boatos sobre os foras da lei se confirmaram quando um rancheiro de uma propriedade vizinha foi encontrado morto, sua casa saqueada e queimada. O pânico se instalou de vez em Esperança Quebrada. Alguns falavam em fugir, abandonar tudo. Outros, mais teimosos ou sem ter para onde ir, decidiram resistir. Daniel tornou-se uma figura central na organização da defesa da cidade. Sua calma e determinação inspiravam confiança. Ele e outros homens patrulhavam as ruas à noite, armados com o que tinham. Elisa, embora apavorada, recusava-se a ser um fardo. Ajudava como podia, cozinhando para os homens das patrulhas, remendando roupas, cuidando dos filhos dos outros, quando as mães precisavam ajudar em outras tarefas. Sua resiliência silenciosa começava a mudar a percepção de alguns moradores. Viam agora não a pária, mas uma mulher forte lutando para proteger sua família e sua nova, ainda que precária, comunidade. Bartolomeu mantinha-se à distância, azedo e isolado em sua própria amargura, embora até ele parecesse preocupado com a ameaça iminente. A noite em que os foras da lei atacaram foi uma noite de lua nova, escura como breu. O primeiro sinal foi o latido frenético dos cães, seguido por gritos e o som inconfundível de tiros. O caos explodiu. Homens corriam pelas ruas, disparando suas armas contra as sombras que avançavam. As mulheres e crianças foram reunidas no armazém geral, considerado o prédio mais seguro. Elisa estava lá, os gêmeos agarrados a ela, o coração batendo como um tambor desgovernado. O barulho da batalha lá fora era aterrorizante. Gritos de dor, o cheiro acre de pólvora, o clarão intermitente dos disparos. De repente, uma das paredes do armazém começou a pegar fogo. Alguém atirara uma tocha. O pânico se transformou em terror absoluto. A fumaça começou a encher o local, sufocante. As pessoas corriam, tossindo, tentando encontrar uma saída. Elisa, com Léo num braço e Mia no outro, lutava para ver através da fumaça densa. A saída principal estava bloqueada pelas chamas. Foi então que viu Daniel. Ele estava na porta dos fundos que conseguira arrombar, lutando para manter uma passagem aberta enquanto ajudava as pessoas a sair. Seu rosto estava sujo de fuligem, uma expressão de fúria e determinação estampada nele. Ele a viu. "Elisa, por aqui!" Ele gritou acima do barulho. Ela correu em sua direção, tropeçando, os bebês chorando assustados. Quando alcançou a porta, uma viga em chamas desabou, bloqueando parcialmente a passagem. Havia espaço apenas para uma pessoa passar de cada vez, e com dificuldade. Daniel empurrou uma mulher e uma criança para fora. "Elisa, vá! Leve os bebês!" Mas Elisa hesitou. Atrás dela, uma mãe com um bebê nos braços estava presa, tossindo violentamente. Sem pensar duas vezes, Elisa entregou Léo a Daniel. "Segure-o! Eu ajudo aquela mulher!" Antes que Daniel pudesse protestar, ela se virou. Passou Mia para o outro braço
e, enfrentando a fumaça e o calor, ajudou a outra mãe a se levantar e a guiou para a pequena abertura. Daniel, com um léu seguro, ajudou a puxá-las para fora. Assim que a outra mãe e seu bebê estavam a salvo, Elisa voltou-se para pegar Mia de volta, mas, naquele instante, parte do teto em chamas desabou exatamente onde ela estivera. Daniel gritou seu nome, um grito de pura agonia. Por um momento pareceu que tudo estava perdido. Mas então, da fumaça e dos escombros, Elisa emergiu, tossindo, chamuscada, mas viva, arrastando Mia, que milagrosamente estava apenas assustada. Daniel correu até ela, pegou Mia e a abraçou com força. Um abraço que falava de medo, alívio e um amor que não precisava mais de palavras. Ele a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você é louca", ele disse, a voz embargada, e a mulher mais corajosa que eu já conheci. Aquele ato de sacrifício, a sua coragem em meio ao perigo extremo, não apenas por seus filhos, mas por outra pessoa, solidificou o laço entre eles de uma forma indelével. A batalha lá fora ainda graçava, mas naquele momento, em meio ao caos e à destruição, eles encontraram um ao outro. A luta contra os foras da lei durou quase a noite toda. Muitos foram feridos e alguns perderam a vida. Mas, graças à bravura e à união inesperada dos moradores, os bandidos foram repelidos, deixando para trás seus mortos e feridos. Ao amanhecer, Esperança Quebrada era uma cidade ferida, cheia de cicatrizes, mas não derrotada. O sol nasceu sobre um cenário de destruição, mas também de uma nova esperança. A poeira da batalha assentou lentamente, revelando a extensão dos danos e das perdas. O armazém geral estava parcialmente destruído, algumas casas haviam sido queimadas, e a tristeza pairava no ar junto com o cheiro de fumaça. Mas algo mais havia mudado. A provação unira a comunidade de uma forma que a paz nunca conseguira. As barreiras de desconfiança haviam sido derrubadas pela necessidade mútua e pelo heroísmo compartilhado. Elisa e Daniel emergiram daquela noite como figuras centrais, não por desejo próprio, mas pela força de suas ações. A coragem de Elisa, ao ajudar a outra mãe no incêndio do armazém, tornou-se uma história contada em voz baixa, com admiração. Daniel, por sua liderança e bravura, conquistara o respeito de todos. Até mesmo Bartholomew parecia diferente. Ele lutara ao lado dos outros homens, e a experiência parecia tê-lo abalado, talvez até humanizado um pouco. Ele observava Elisa de longe, uma expressão indecifrável no rosto. Não havia mais desprezo, talvez um arrependimento incipiente, ou apenas a constatação de que julgara mal. Nos dias que se seguiram, a cidade começou o lento processo de reconstrução. Mãos que antes se fechavam em desconfiança, agora se uniam para erguer vigas e limpar escombros. Elisa, com Léo e Mia agora um pouco mais velhos e curiosos, participava ativamente. Ela ajudava a cuidar dos feridos, a preparar comida comunitária, a oferecer consolo. Não era mais a forasteira, a pária. Era uma deles. Certa tarde, enquanto ajudava a limpar o que restara do armazém, Bartholomew aproximou-se dela. Era a primeira vez que ele lhe dirigia a palavra diretamente desde o dia de sua chegada. "Senhora Elisa", ele começou, a voz rouca, o chapéu na mão. Eu queria dizer que fui um tolo e um homem cruel." Elisa parou o que estava fazendo e o encarou surpresa. "Você demonstrou mais coragem e decência do que muitos que nasceram e cresceram aqui. Eu estava errado." Ele olhou para o chão, depois para ela novamente. Se ainda considerar a oferta de um lugar para morar, um lugar seguro para você e seus filhos, minha fazenda ainda está de pé. Seria uma honra tê-la lá, como uma amiga." Era uma oferta surpreendente, um pedido de desculpas à sua maneira. Elisa considerou suas palavras. Havia uma sinceridade em sua voz que ela não esperava. Mas seu caminho agora era outro. "Agradeço suas palavras, Sr. Bartholomew, e sua oferta. Mas acho que encontrei meu lugar aqui."
Ela olhou na direção de Daniel, que estava ajudando a erguer uma nova parede, e sorriu levemente. Bartholomew seguiu seu olhar e pareceu entender. Ele acenou com a cabeça, uma sombra de tristeza em seus olhos. Compreendo. Desejo-lhe felicidades, senhora. Você as merece. Ele se afastou, deixando Elisa com uma sensação de encerramento. Aquele fantasma do passado fora finalmente exorcizado. A reconstrução da cidade progredia, e com ela, a reconstrução das vidas. Daniel e Elisa passavam cada vez mais tempo juntos, a relação deles florescendo naturalmente, sem pressa, alimentada pelo respeito mútuo e pelo amor que crescera em meio à adversidade. O amor que florescia entre eles era como uma figueira teimosa no deserto, fincando raízes profundas na aridez da adversidade, prometendo sombra e fruto onde antes só havia desolação. Uma noite, sentados na varanda da pequena casa que Daniel começara a construir para eles, um pouco afastada do centro da cidade, mas não tão isolada quanto a antiga cabana, observavam as estrelas. Léo e Mia dormiam tranquilamente lá dentro. Você pensou em um nome para este lugar? Elisa perguntou, encostando a cabeça no ombro dele. Daniel sorriu. Pensei em recomeço, ou talvez lar doce lar, mas parece um pouco clichê. Elisa riu. Gosto de recomeço. Ele a beijou suavemente. Então, recomeço será. Nosso recomeço. Não houve um pedido formal de casamento, não era necessário. O compromisso deles era mais profundo do que palavras ou cerimônias. Era um compromisso forjado no fogo, na perda e na redescoberta da esperança. Esperança quebrada, a cidade também estava mudando. O nome ainda era o mesmo, mas seu significado começava a se transformar. Para Elisa, não era mais um lugar de rejeição, mas o lugar onde encontrara força, comunidade e amor. O futuro, antes uma tela escura e ameaçadora, começava a se pintar com as cores tímidas de um novo amanhecer, promessa de dias mais gentis. Os gêmeos cresceriam naquela terra, não sob a sombra de um passado incerto, mas sob o sol de um presente construído com coragem e a luz de um futuro promissor. A carta manchada de areia, que a trouxera para aquele destino improvável, ainda estava guardada, mas agora era apenas uma relíquia de um tempo distante, o prólogo de uma história muito maior e mais rica do que ela jamais poderia ter imaginado quando desceu daquele trem sozinha, com 2 bebês nos braços e um coração cheio de medo e uma pequena, teimosa esperança. E essa esperança, afinal, não fora quebrada. Tinha apenas encontrado um solo mais fértil para florescer.